Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é só atualizar quanto as coisas têm acontecido desses últimos meses para cá, que a gente parou perto do final do ano, estamos reativando agora, né? Foram uma suspensão de quase 3 meses que nós tivemos, e o mercado andou, né? Bastante coisa tem acontecido, o que é bom, né? Nesse período, lá na nossa empresa de consultoria, nós temos percebido um movimento bastante interessante, bem mais intenso do que no passado. As empresas estão se posicionando, só que muita gente, este é o resumo, está se posicionando de um modo equivocado, né? Num trabalho que a gente faz de revisão de contrato, revisão, esse trabalho que a gente faz aqui no treinamento, a gente tem se deparado com muita situação de falha de entendimento. Existe uma confusão bastante grande quanto ao que é consentimento, de quem você pede o consentimento e como você tem que se posicionar em relação a outras empresas. Todos nós sabemos que o nosso ecossistema ele é composto de empresas de grande porte, suportadas por empresas de médio e de micro e pequeno porte. Este ecossistema vertical, né, ele requer todo um ajuste contratual do ponto de vista da LGPD. Nós estamos acostumados a criar regras de contrato e deixar a regra lá guardada na gaveta, né? E, em geral, isso tem funcionado. Né? E a gente resolve muita coisa na discussão. Agora, quando o bicho pega, a gente provoca o contrato, a gente pega o contrato e vai usar a cláusula de contrato tomar ação de empresa para empresa. Na LGPD, está se trazendo um novo ritmo para essas questões. E esse novo ritmo é que tem causado complicação. É o que a gente chama de LGPD 2.0, né? O Day After. Porque na LGPD, não adianta você ter um contrato estabelecendo a regra com as partes. Esse contrato ele precisa de manutenção constante, quase em base mensal. Porque se uma empresa que está amarrada no teu ecossistema vacilar, você pode tomar uma bolada nas costas. Uma provocação de um titular, que você não vai saber responder. E aí, quando você vai atrás, aquele seu parceiro que no contrato disse que estava fazendo, não está fazendo e não tem remediação. Se a reclamação bater na NPD, vai ficar chumbada lá. E se esse cara for para o PROCON, pior ainda. A gente também está percebendo um amadurecimento das empresas que estão fazendo reclamação, né? Empresas não, das pessoas. Eu tenho aqui eu tenho um slide, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui. Que fala um pouco a respeito disso, né, do novo perfil dos problemas associados à LGPD. Né? Deixa eu pegar ele aqui e colocar para vocês. Deixa eu ajustar minha tela. Nós participamos de um evento numa grande empresa e eles pediram para a gente preparar uma matéria para falar a respeito do vínculo da LGPD com os assuntos que têm a ver com a necessidade das empresas hoje, né? E como eu falei, há uma relação vertical das grandes empresas com as micro e pequenas, né, na forma de prestação de serviço. E qual que é o grande assunto? Né? O assunto é sustentabilidade. Você já ouviu essa palavra, Luciana? Sustentabilidade? O que você acha que é, no seu entendimento? Para mim é aquela questão mais voltada para o lado ambiental, né? Hum. Eu ouço sustentabilidade, eu penso em ambiental, alguma coisa de preservação. Você não está errada. E você, Pina, quando você ouve a palavra sustentabilidade? Eu acho que é você manter Nossa, o Pina, sua seu voz está bem baixinha. peraí. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então tá, peraí.
Sustentabilidade, para mim, é uma empresa ter o seu padrão de conforto, não agredindo o meio ambiente ou não agredindo, enfim, né, não agredindo o meio ambiente, né? Uhum, uhum. Tá. Vocês duas não estão erradas, mas saibam que sustentabilidade é uma expressão que faz referência a 3 grandes segmentos. Está na palavrinha aqui embaixo, ESG. O E é de meio ambiente, então nessa parte vocês duas acertaram. O S é de compromisso social da empresa com o meio dela. E o G é de governança. Bom, mas o que isso tudo tem a ver com LGPD? É o que a gente vai ver agora e vamos entender o problema que que nos cerca hoje, né? Então, o departamento de sustentabilidade, o assunto sustentabilidade é esse trinômio, meio ambiente, social e governança, como eu acabei de dizer, né? E no que compete esse ecossistema? É assim, tudo que as empresas fazem, as grandes empresas, tá? Mas, na verdade, grande não. Todas as empresas têm essa responsabilidade hoje, vocês vão entender por quê. Mas hoje os principais protagonistas são as grandes empresas. Só de curiosidade, coloca a palavra ESG ou sustentabilidade no LinkedIn e vê só quantas vagas estão abertas para isso. Ou entra no site do Valor Econômico e coloca a sigla ESG e veja o tipo de artigo que vai vir para você e a quantidade, né? Da mesma forma no Estadão. Bom, então o que acontece? Nas grandes empresas existem hoje um novo departamento que é a equipe de ESG, ou equipe de sustentabilidade. Por que isso é necessário? Porque os acionistas das grandes empresas, empresa listada e não listada, eles têm hoje como uma principal preocupação essas questões de meio ambiente, contexto social e como a empresa lida com os assuntos de governança dela. Além dos acionistas, existe também agora demanda dos grandes fundos de investimento e dos grandes bancos para liberação de crédito. Por exemplo, no BNDES, para você pegar grandes volumes de dinheiro, você precisa dar provas da sua competência em ESG. Toda grande empresa, se você caçar lá na área de relação com o investidor, você vai ver uma tal declaração de sustentabilidade, ou declaração de ESG. Bom, mas onde que essa informação é gerada dentro da empresa? O que tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Olhando para esse slide, a gente enxerga aí um pouco do que eu quero dizer. Do lado direito, você tem aí para onde vão os dados das declarações de ESG. O que a empresa faz no meio ambiente, o que a empresa faz no social e em governança. Sistema financeiro, investidores, relatório anual, na imprensa, as agências de classificação das empresas, o público em geral e uma série de questionadores são esses stakeholders externos. Os departamentos que geram as informações são a área de governança, a área de TI e segurança da informação, a área de RH, a área de compras, a área de riscos, pessoal de segurança do trabalho, pessoal do conformidade do compliance, jurídico, pessoal de produção, equipe de privacidade que lida com LGPD, auditoria e relação com investidores. Essas, em geral, são as áreas que geram informações que a equipe de ESG vai colher para construir os tais relatos. O que tem de inédito aqui? Né? Quando a gente falava de compromisso social, né, a gente pensa na relação que a empresa tem com as pessoas, não é isso? Basicamente é isso, né? Ou seja, se a gente fosse resumir de um jeito bem chulo, a gente diria que tão importante quanto uma árvore ou uma fonte de água é como os indivíduos são tratados nas organizações. Como assim indivíduos são tratados? Vou dar um exemplo, né? Quantas empresas de grande porte vocês viram na televisão que têm diretores negros? Ou afrodescendente como eu, marronzinho? É fácil de achar? Não. Quantas empresas dessas de grande porte têm um presidente que é uma mulher? Quantas
políticas de primeiro escalão nós temos no nosso país? Percebe que, quando a gente fala do compromisso social, a gente tem uma série de questões que a gente precisa levar em conta. E eu estou só falando de gênero e raça. Tem a questão da identidade que a pessoa tem quanto a gênero. Tem aquelas pessoas que não se dizem nem homem nem mulher. Eles também são uma parte da população do país que precisa ser endereçada. Não podem ser ignorados. O compromisso social da empresa, ele vai para este caminho, né? Olha um outro detalhe. Quantos jovens fazem parte das diretorias das empresas? Será que existe uma distribuição no conselho das grandes empresas em termos de raça, gênero e uma série de outras qualificações das pessoas? Essas questões passam agora a pontuar esses relatórios aqui da direita. Relatório que vai para o sistema financeiro, para os investidores, para a imprensa. E eu estou só citando aqui qualificação para cargo, né? Mas me diz uma coisa, vamos imaginar, Pina e Luciana, que vocês fossem fazer um investimento numa empresa e descobrem que essa empresa tem uma capivara gigante de processo trabalhista. E aí? Anima ou desanima o investidor? O que vocês acham? Desanima. Pois Total. Né? Se ela tiver problema de corrupção, então nem se fala, é só perguntar para a galera lá da Odebrecht, né? Sim. Que investidor se sente. E existe agora uma nova variável, que são os processos de LGPD. Eles agora fazem parte dessa qualificação no contexto social do ESG. Então, a área de privacidade, que está pintada em azul mais escuro, ela tem que informar a equipe de ESG como é que eles estão em relação à LGPD. Se estão bem, se tem muita reclamação, se tem provocação na justiça. Da mesma forma como segurança da informação. Imagina uma empresa que sofre um ataque hacker. Você acha que os dados das pessoas correm risco, que estão lá na base delas? Um ataque hacker? Com certeza. Então, o que antes era um problema interno passa a ser um problema de privacidade, passa a ser um problema judicial para a empresa, mesmo ela sendo vítima. Bom, mas e segurança? Segurança é uma questão importante. Veja que eu vinculei aqui segurança com privacidade, né? Um ataque hacker gera vulnerabilidade, pode gerar vulnerabilidade LGPD e sai aquela lambança toda, né? Agora, imagina que o ataque hacker ocorre numa empresa que está naquele ecossistema, não na grande empresa, mas aquela pequena ou na empresa média que está ligada à grande, a ESUL. Ela sofre um ataque hacker, vulnerabiliza um monte de informação que o pessoal da Pina passou para a ESUL por qualquer motivo que o valha. Aí a ESUL sofreu um ataque hacker, os dados são vazados. Quem vai pagar a conta é a Pina. Quem sofreu o ataque foi a ESUL. E aí a Pina, ela não vai deixar barata essa questão, ela precisa se defender. Então ela vai responsabilizar a ESUL, que era a vítima, agora passa a ser culpada porque sofreu um ataque hacker. Vai ser culpada por quê? Porque não lidou com os dados do jeito correto. Tinha dado demais, não era para ter. Lembra a questão que a gente conversou, Luciana? Dados desnecessários. Uhum. Né? A gente é super, super comum no nosso país, pega tudo, né? Eu fiz um seguro, Pina. Você trabalha com seguro, né? Pina, sim. Eu fiz um seguro, eu perguntei para corretor. Hã? Estou apanhando para desativar o mudo. Ah, tá. Eu fiz um seguro e a corretora pediu para mim RG. Eu falei assim, mas por que você quer meu RG, né? RG, data do documento e tal, né? Você vai fazer um contrato com o meu CPF. Você vai fazer tudo que você... Nota fiscal com o meu CPF. Você quer meu RG para quê? Não, porque há 30 anos a gente faz seguro, há 30 anos a gente pede RG. Eu falei assim, não preciso do RG. Beleza, toma o meu RG, senão eu ia ficar sem seguro, né? Aí a corretora sofre um ataque. Eu fui vítima, vírgula, né? Vazou meu RG que não era para você ter. No meu CPF tem que tirar a nota fiscal para mim, RG não precisava. Uso ele para bater. Olha essa tela aqui. Aqui está falando que no Fórum Econômico Mundial de 2021 foi declarado ali que as empresas, as grandes empresas no mercado, elas têm segurança
no quarta posição dos itens mais importantes para os presidentes se preocuparem. E veja que segurança está misturada aqui com um monte de questões humanitárias, né? Como doença, por exemplo. E na expectativa de 3 a 5 anos para frente, segurança continua lá, não está mais na quarta posição, mas ela não está muito longe, não. E quando você vê a preocupação com segurança, né, a gente tem que abrir o olho, porque isso tem diretamente a ver com o nosso trabalho de privacidade. Olha um dado interessante sobre segurança. O mercado de segurança da informação 2021 foi de 170 bilhões de dólares. É muita grana. Né? E eles preveem um crescimento para o ano que nós estamos de cerca de 11%, o Gartner. A Microsoft, vocês sabiam que a Microsoft tem soluções de segurança? Já ouviu falar de segurança de antivírus, um monte de coisa, né? Sim. A Microsoft a gente nem para pensar, pois a receita dela com segurança foi de 10 bilhões. Você nem sabia e o cara já ganha 10 bilhões. Uhum. E eles acham que o número de empresas franqueadas que vão entrar para trabalhar soluções de segurança deles é de 40% para esse ano. Uma outra empresa aqui, ó, ninguém conhece, o Google, ano passado comprou uma empresa de 500 milhões, uma empresa de segurança de 500 milhões. A Microsoft não ficou atrás, também comprou, ficou com inveja da amiga dela e comprou também uma empresa de 500 milhões. Se tem um sapato vermelho, quero ter também, né? Eles não rasgam dinheiro. Se eles estão nesse embalo, é porque o mercado está consumindo soluções de segurança, porque a ameaça é grande. Se os grandes estão ameaçados, que dirá a gente que é pequeno? E a ameaça de segurança diretamente relacionada a problemas de LGPD. Bom, olha só. A causa mais comum de segurança ou falha de segurança são aquelas associadas a phishing. Sabe o que é isso? Não. Sabe, Pina, aqui que é phishing? Conhece o termo em inglês fish? Pescar? Peixe. Pescar, né? Fishing seria pescar, né? Pescando, né? Pescando. Isso. Sabe aqueles e-mails que você recebe? Clique aqui, sua proposta está aprovada, clique aqui, o seu pedido está liberado, clique aqui. Aquilo é pescaria, que era só... Engana a besta. Isso, só que tem muito besta inteligente, viu? Que cai nessa conversa. Né? Agora, olha que detalhe interessante. O phishing, ele nasceu basicamente com os e-mails, né? E está até hoje aí, ó. E você conserta phishing com conhecimento, ajudando as pessoas. É incrível como a gente ainda precisa ser educado de coisas tão básicas. E o dano associado ao phishing é gigantesco. Olha aqui num quadro bem simplesinho, né? Empresas que sofreram ataques cibernéticos com repercussão na mídia no passado. Vocês conseguem reconhecer pelo menos 3 logotipos aqui? Vários. E você, iFood, SBT, Renner. Você viu agora há pouco tempo a Magazine, não, Americanas e o Submarino, Marcelo? Você fora do ar, soube? né? Ficaram acho que 4 dias fora O do ar. Itaú, semana passada. O Itaú, cara, o Itaú. Olha só, o que a gente quer dizer com esse slide aqui, né? Não tem ninguém bonito na foto. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Se esses caras estão correndo risco, o atacante, o hacker, não vai nem notar que passou por cima da gente. Mas o titular do dado na ponta vai. Né? Vamos avançar, né? Aqui tem até mais uma conversa mais técnica, tal, mas vamos falar de LGPD, né? Olha que legal, né? Multas por violação deve ter efeito retroativo. Tá vendo aí a frase no último parágrafo? Uhum. Sabe o que quer dizer isso? Vamos imaginar que aconteceu aquele negócio que eu contei aqui, né? A ESUL foi invadida, o cara pegou um monte de dado que a Pina tinha passado para a Luciana, um cadastro gigante lá, que era para extrair uma informação só, mas, ó, pega o meu Excel, tem tudo aí, tira o que você quiser, e a gente vai fazer muita coisa ainda, então vamos resolvendo. Às vezes a gente é prático, não é prático?
né? Aí a ESUL sofreu ataques, dados vazaram, os titulares de dados começaram a receber um monte de coisa e ligaram o Lé com o CREA, assim, foi na negócio da PINA e reclama da PINA, né? Foi lá quando eu fiz seguro. Aí vem na PINA, aí a PINA vai, assim, pô, mas aqui a gente não sofreu ataque. Aí conversando com a Luciana, não, a ESUL sofreu. E agora? Né? Aí vem a NPD, pegando aquela situação que a NPD vai se envolver, porque às vezes envolve PROCON, não tem como evitar, né? Vou dar uma multa para a ESUL e para a PINA. A multa pelo evento que ocorreu agora? Sim. Mas existem certas multas, é o que está sendo declarado nos documentos da NPD, que elas vão ter efeito retroativo em base mensal, a partir de agosto do ano passado. Então, às vezes, a multa não é de R$10, é R$10 por mês da infração. E chega à conclusão de que vocês até hoje não fizeram a lição de casa. Então, puxa de agosto para cá e senta a caneta. Para uma empresa gigantona, daquela que a gente mostrou o logotipo, é uma coisa que, que dó, né? Vou gastar alguns milhões de multa, depois eu conserto uma campanha maravilhosa na imprensa. E quem é pequeno, como é que se recupera? Vai no banco pedir empréstimo? Né? Olha que outro detalhe interessante. Né? Ano passado, nós tivemos 465 decisões identificadas na Justiça, né, que o escritório Epsilon fez uma pesquisa, que envolvia LGPD. Só que nem todas prosperaram. E nem todas o juiz achou que, de fato, era uma questão de LGPD. Mas as provocações estão começando a pulular. Né? Segundo esse relatório, apenas 23% dos casos, né, houve o reconhecimento de que era uma questão legítima e teve algum tipo de dor de cabeça, mas em geral era uma dor de cabeça mais mecânica, né? Resolve isso, faz aquilo, não envolvia grana. Mas olha na tabelinha do lado aqui, quando entrou dinheiro, olha os montantes envolvidos. Teve um sujeito que, por conta de não ter sido observado a necessidade de ele aceitar uma certa coisa, ele está pedindo indenização R$100 mil. Pouco provável que ele consiga essa grana toda, mas o barulho está feito. Agora, o cara que pediu 600 pau porque ele pediu para pagar os dados dele, ele não foi apagado, esse é capaz de ganhar esses R$600. Mas o que a gente quer mostrar com isso daí? O problema está aí, gente. E pontuações dessa natureza, elas vão afetar, lembra o começo da conversa? Vão afetar o ESG, lembra disso? Então, se a nossa empresa, pequena que seja, ela está envolvida numa cadeia de suprimento de uma grande empresa, o nosso problema repercute lá no cara. E aí o S do social está comprometido e não pode ficar. Né? Outra coisa interessante, né? Sabe que todo tipo de meta tem a ver com algum bônus que o grande empresário recebe. Sabem disso, né? O grande executivo, né? E o que se percebeu? Né? Que o investimento em proteção de dados ele está se refletindo na forma de pontuação no bônus dos grandes diretores. E está entrando em algum momento, né? Agora meio homeopaticamente, a pontuação de LGPD no bônus dos grandes empresários, dos grandes executivos. Na medida em que essa tendência for sendo amadurecida, né, além da preocupação com a reputação, a gente está falando agora com o bolso, não da corporação, mas daquele cara que está na cadeira de diretor. Dor de cabeça com o S do ESG, ou seja, processos associados à privacidade, vão comprometer o bônus da criança, e ele não vai topar isso. A decisão mais certa e rápida é, pela regra, cuida da pequena empresa. Na prática, se livra dele. Bom, quando a gente fala de sustentabilidade, lembra que quando eu perguntei para vocês, vocês vincularam ao meio ambiente? Sim.
né? É o que acontece, né? A principal meta de sustentabilidade que afeta os grandes líderes é a questão de crédito carbono, por exemplo. Mas à medida em que isso ganhar espaço, como eu falei, está sendo meio homeopático agora, né? A tendência é que a coisa se intensifique. Né? Então, já se fala de crédito carbono, já se fala em indicadores de gênero, já se fala de representatividade em termos de raça e etnia, tudo como critério de qualificação para bônus de grandes executivos. Né? À medida que isso daí aumentar. E aí, para finalizar essa parte, alguém já ouviu falar dessa sigla EASY B3? Não. Não. Tem a ver conosco. A Bolsa de Valores de São Paulo, ela tem um indicador de sustentabilidade, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Ele é derivado dos indicadores internacionais. De modo que sustentabilidade barra segurança barra LGPD é um assunto da Bolsa de Valores daqui de São Paulo. Por isso a gente tem que estar preocupado. Né? E aí, voltando para o começo da nossa conversa, né, encerrando essa primeira parte aqui, né, o que a gente percebe? Né? As empresas que demoraram para fazer alguma coisa estão fazendo tudo meio atropelado. E estão se confundindo tudo. Sabe aquele lance de não faz alguma coisa para falar que tem? Né? Ou então fala que não posso dar nem nada por causa da LGPD, bota tudo a culpa na LGPD. Eu falo isso lá na ESU. É uma saidinha Isso aí eu não posso malandrinha. dar não, na LGPD não permite, não posso fazer nada, eu já meto louco. Eu diria que é mais inteligente brecar tudo do que tentar fazer um mais ou menos e quebrar a cara lá na frente, né? Uhum. Bom, mas qual que é a moda agora, né? Para finalizar essa questão, qual é a moda que nos faz repensar isso tudo? Olha, vocês já ouviram falar da expressão OKR? Não. Essa daqui, ó, a OKR. Quando você fala de gestão de grandes corporações e como as grandes empresas vinculam nas metas delas as empresas menores e as pessoas que estão lá dentro, né? Com a definição dos objetivos, que é o O, e de resultados chaves, que é o KR. Então, vou dar aqui o exemplo de uma multinacional do setor de higiene. Um dos OKRs dela é de promover, tem a ver com S do social, tá? Do ESG. Né? O E é de meio ambiente, o S de social e o G é de governança. Com o S de social, o OKR dessa empresa é de promoção e amadurecimento das empresas de pequeno porte que estão no ecossistema deles. Então, na questão da LGPD, eles não cortam o pequeno empresário, eles educam ele. Agora, se o cara comer bola, ele é jogado fora. Mas se o sujeito for atrás, ele vai ser ajudado. E um detalhe, quando você fala de uma pequena empresa, como a Luciana deu um exemplo, a gente consegue vincular a pequena empresa à pessoa, não consegue? Sim. Então, a proposta dos OKRs que pensam no S do social, LGPD, portanto, é de pensar na relação horizontal entre cliente, titular, colaborador e parceiro. Não pensar mais em negócio só como negócio, CNPJ, mas pensar em CPF. Entender que você tem um cliente que é uma pessoa e que este cliente, tanto quanto o seu colaborador ou um parceiro, é um titular de dado. Você tem que respeitar isso daí. De modo que você vai organizar um negócio, não é mais para atender um negócio, é para atender agora um humano. Essa atitude em que a gente leva em consideração a dificuldade das pessoas de compreender, a lerdeza para poder mudar. Veja, a gente está LGPD é assunto velho, a gente está falando de mudança agora só. Né? Entender isso e trabalhar isso dentro dos OKRs, objetivos e resultados-chave, né? Transforma as pessoas, no caso dos clientes, principalmente clientes colaboradores, não em cliente ou colaborador, mas em fã. Aí tem esse cara aqui, o Bruce Dickinson, que ele fala que por que é legal criar fãs e não clientes? Porque o fã ele não tem opção, ele precisa te seguir. O cliente troca você, o colaborador troca de empresa, o fã não.
E dá para as empresas pensarem nisso. Essa é a proposta que a Easy B3, esse monte de gente daquele desenho que eu mostrei, né, permite que você tenha quando você olha para essa estrutura. Pensa só, né? Vamos imaginar que uma Uber gera gás carbônico? Uber. Sim, Uber mesmo não tem carro nenhum, né? Mas ele promove a utilização de sim, carros, não é? Se sim, você soubesse que o Uber ele tem um projeto de revitalização de fontes na Cantareira, você ia achar legal? sim, E de que uma parte daquela grana que você está pagando, além de pagar o motorista, uma parte dela também vai para trabalhar nascentes no Cantareira, a água que a gente bebe aqui em São Paulo, né? Ou então que uma parte daquele dinheiro serve para aumentar a qualificação profissional do motorista, uma faculdade para motoristas do Uber, por exemplo. Ou que uma parte daquele dinheiro está se destinando a educar as pessoas quanto aos seus direitos enquanto LGPD, porque o que a gente tem de direito que a gente nem sabe é grande, né? Essas ações são as ações de sustentabilidade e que vai para os stakeholders externos, está aqui à direita, vai para o press release, para o mercado, vai para o sistema financeiro, para poder pegar dinheiro para fazer essas coisas. Essa é a proposta. OKRs, que tem a ver com sustentabilidade, que vinculem num corte vertical a grande, a média, a pequena e a microempresa que estão na cadeia de fornecimento, né? E que gere benefício para todo mundo. Parece até a utopia, né? E era utopia 20 anos atrás, quando se falava sobre isso. Hoje não é mais não. O que isso tem a ver com empresas pequenas como nós? Voltando, nós fazemos parte de ecossistemas de empresas maiores. Os associados da ESUL, de alguma forma, têm vínculo com grandes empresas. E se o vínculo não é da empresa para cima, é da empresa para baixo, uma seguradora, por exemplo. A Pina deve ter recebido, Pina, as notas das grandes seguradoras sobre como as corretoras têm que se comportar, não recebeu? Sim, Experimenta, recebe toda hora, aliás. experimenta levar uma canetada no PROCON de um titular de dado. A corretora vai falar assim, puxa, vem cá que eu vou te abraçar, vou te ajudar. Não é assim que É, brinca, né? não é assim que brinca, mas a gente passou agora 2 casos, né, a invasão da Porto Seguro, né? Porto Seguro ficou 3 dias com os dados dela sequestrados, né? O sistema sequestrado. A gente sabe que eles pagaram para rever o sistema, eles pagaram ransom, né, que falam, né, para obter de volta os dados, mas se você analisar, são 3 dias da empresa sem vender nada, né, que para Porto Seguro é um baque muito grande, e para a gente também, né, pra gente também. Mas a gente não sabe se vazou dado ou não, eles não informaram. Só que dias depois, eu recebi um e-mail de uma outra corretora oferecendo seguro, oferecendo cartão de crédito para o Ronaldo, que o seguro do carro dele está no nome dele, né? Dizendo que pegou essa lista da Porto Seguro. Bom, vai vendo. Na minha posição, eu não pude fazer nada, porque eu sou corretora e eu tenho medo de represálias da própria Porto. E tem, tá? Mas eu questionei. Eu questionei Então, a Porto, porque estava escrito no se você, e-mail que se era um você caso vai grave. se você vai no PROCON com uma causa dessa daí, né? Assim, isso prospera muito facilmente. Dá uma olhada nesse slide aqui de novo. Vamos pegar esse caso que a Pina reportou, né? Em qual dessas categorias que envolve grana você acha que se qualificaria esse evento, Pina? Dessa tabela aqui. Consentimento, uso compartilhado, direito de acesso. Não sei não, cara. Eu Ó, acho alguém? consentimento, né? Consentimento, né? Eu não, o cara não só pegou meus dados, como ele me mandou um e-mail
né, oferecendo serviços e tal, e era uma corretora de seguros, né? Eu não questionei ela, eu questionei a Porto, como meus dados foram parar na mão dele, né? Olha, eu acho que dentro do que você está descrevendo, caberia tanto a questão do consentimento quanto ao direito ao acesso. Porque consentimento, você não autorizou que isso fosse feito. E você poderia falar assim, eu quero saber tudo que você tem a meu respeito. E você tem 15 dias para me dar a capivara completa que você tem minha, aí a fonte desse dado. Então, são essas causas de 4 a 100 mil reais e de 1.000 a 8 mil reais. Isso no pequenas Então, causas. agora, Marcelo, assim, levando para um lado prático, né? Eu faço cotação de seguros, o cara liga, pede e tal, né? Como que eu faço para falar para ele no momento da cotação, tá? Eu tô falando assim, o cara me ligou, ele tem um carro, tá vencendo a pólice dele, enfim. Ele quer um cálculo de seguro, um orçamento de seguro. Eu sou obrigada a pegar os dados sensíveis, sou obrigada a pegar. Endereço, casado ou solteiro, a qualificação dele, os dados dos documentos dele. Você falou do RG, tá? Tem seguradora que ainda pede o RG e data de expedição do RG. Ainda pede para efetivar o seguro, tá? A gente tem por hábito de, na hora que a pessoa pede uma cotação, eu já pedi a CNH dela e o documento do carro. São dados excessivos, mas eu preciso saber se o cara é habilitado, tá? Porque sem ter habilitação não faz seguro. Então, não adianta nada eu pedir o número da CNH dele, nada. Então, eu já peço a CNH inteira, que já tem tudo lá. Mas, enfim, né? Como que eu passo essa informação para ele, que aquelas informações que ele está me passando, elas vão ser usadas para fazer um orçamento de seguro só. Mas, Vamos lá. se ele não fecha comigo, depois de um ano eu entro em contato de novo com ele. Então tá. Porque ele, né? Então, a situação não é fácil, mas também não é tão complicada. Vamos ver? Tá vendo aqui minha tela? Existe uma base legal. Base legal é aquela hipótese jurídica para você poder fazer um certo trabalho. Uma base legal que tem a ver com o que você falou é o legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Né? Ele permite o uso dos dados sem a necessidade de obtenção de consentimento. Quando que você pode usar o legítimo interesse? É aí que está a curva de Hill. Deixa eu pegar aqui num outro documento. Está aqui. Quando a gente pode usar o legítimo interesse? Vamos lá, ó. Legítimo interesse, né? O que é o legítimo interesse? Ele somente poderá fundamentar o tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas consideradas a partir das situações concretas. Apoio e promoção de atividades do controlador e proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos. Bom, nessas duas hipóteses aqui, qual você acha que se enquadra no seu trabalho, Pina, até este momento? Inciso 1 ou inciso 2 do caput? 2. Você está pegando os dados, o RG, ou sei lá o quê, para proteção em relação ao titular do exercício do direito do titular? Sim, levando em consideração o resto da frase, né? Certinho. Ou prestação de serviço que eu beneficie. No seu caso, são os dois incisos. Primeiro, você precisa disso para o seu trabalho. É o que chama aqui de apoio e promoção de atividades do controlador. Eu sou o controlador, é isso? Isso. Você precisa disso. Enquanto você está construindo a proposta, o controlador é você. Depois de firmado, o controlador é a seguradora. Você passa a ser a co-controladora. Porque no primeiro momento, não existe seguradora na parada. É o titular de dado com a corretora, certo?
Certo. A seguradora entra quando eu começar a fazer o orçamento, é isso? Isso. Depois que você sobe o dado para eles. Enquanto não sobe, é eu e você. Então, você é o controlador e eu sou o titular de dados, se eu estiver fazendo uma cotação com você. Então, neste momento, por que você precisa dos dados? Não precisa pedir minha autorização, é só pegar mesmo. Marcelo, me dá aqui seu tal documento, tal documento, tal documento. Apoia a promoção das suas atividades e você está fazendo algo, olha, respeitada a legítima expectativa do titular. Essa aqui é a parte mais importante. Existe uma expectativa da minha parte em ter este trabalho com você? Se sim, você está legítimo em pegar esses dados. Simplesmente pedir para mim, sem pedir o meu consentimento. Vamos pegar aquele caso em que você recebeu uma proposta que você não pediu. A empresa, quando tomou a iniciativa, ela julgou o seguinte: eu vou oferecer algo que a Pina precisa, que tem a ver com o meu trabalho. Então, eu vou quebrar essa barreira da privacidade, entre em contato direto com a Pina e manda minha proposta, digo qualquer bobagem lá, Porto Seguro que me deu. Neste momento, esta ação é balizada pelo legítimo interesse. Mas na hora em que o que está em amarelinha aqui deixa de existir, ou seja, não há mais uma expectativa de benefício por parte titular, o legítimo interesse caiu. Então, qual que é a ação? Né? Porque ele não pediu, né? Você não pediu? Ele supôs que você precisava, tomou a iniciativa de falar com você. Só que aí o que você faz? Você puxa o freio de mão e fala para ele, ó, eu exijo que o meu dado seja apagado da sua base de dados. Primeiro, eu exijo que você me fale tudo que você tem a meu respeito. Aí ele dá 15 dias para o cara poder responder. O que saiu de novo quando a gente parou para agora? Se for uma pequena empresa, ele tem 30 dias, não 15. Aí, depois que ele te respondeu isso, caso ele responda dentro do prazo, fala assim, então agora eu exijo o apagamento. Você não tem o direito de entrar em contato comigo mais. De novo, ele tem 30 dias para provar que apagou. Né? Se ele ignorar isso daí, aí você desce a lenha no cara. Tá claro? Mais ou menos, né? Então tá. O que não tá claro? Vamos lá ajudar. Consegue explicar para ela, Luciana? Vamos ver se as palavras da Luciana mudam alguma coisa. Olha, não consigo explicar, não. Bom, vamos começar do começo. O que é base legal? Essa parte vocês entenderam ou não? Base legal é a lei, é o que dita a lei. Mais ou menos. Base legal é uma expressão, olha, tá vendo aqui, né? Então, base Sim. legal é uma hipótese jurídica para alguma coisa acontecer. A LGPD fala que existem 10 circunstâncias que são associadas à questão do uso dos dados de um titular. Né? Essas hipóteses, né, elas são aquelas circunstâncias em que você pode. O que fugiu disso, não pode. Né? Então, ao invés de ficar cercando um monte de coisa que você faz, a lei ela fala o que você pode. Então, são essas 10 que estão aqui na tela. Olha só a primeira. Consentimento. Então, o que ela diz? Se você tem um ok da outra pessoa, você pode usar os dados dela, mas ela tem que concordar. E como ela faz para concordar? Tem que ter uma ação objetiva do lado dela, e não pode ser impositivo. Mas vamos imaginar que se ela não te dá informação, você não consegue fazer. O caso da Pina. Ó, eu quero fazer um seguro do meu carro, mas eu não quero falar qual é o carro nem a placa do carro. Nem quero dar meu CPF e RG para você fazer qualquer consulta. Dá para fazer o trabalho? Claro que não. Não. Né? Então é assim, né? Consentimento é assim, ó, eu não tenho o direito de ter o seu dado. Você me permite ter? Permito. Toda vez que você entrar nessa sinuca de bico, você tem que dar condição de a pessoa desautorizar. E quando ele desautorizar, você tem que ter condição de provar que você fez aquilo que ele pediu.
ou seja, que você está processando a desautorização, né? Então, só para a gente simplificar, consentimento, está claro? É o mais simples que tem, beleza? Claro. A outra é o Claro. legítimo interesse. Olha, eu preciso disso para trabalhar. E você vai ganhar um benefício. Se essas duas situações forem válidas, então você pode fazer. Eu preciso e você vai se beneficiar. Se você não precisar do dado e não houver benefício, já não pode. É o caso do RG, Pina. Toda a identificação da outra parte é pela CNH, no caso seguro de carro, né? CNH e CPF. Tira a nota fiscal e vê se o cara tem habilitação, se o carro está no nome dele. Certo? É isso, né, Pina? São dois itens, né? A CNH e o carro está licenciado, por isso que a gente pede o Documento do documento do carro. carro Beleza. e a CNH. Então, olha só. Se você pedir qualquer coisa além disso, já não é mais legítimo interesse. Mas Porque o legítimo- RG vem dentro da CNH. Mas você vai usar a Matou, CNH, não né? preciso pedir. Então, mas eu não preciso pedir o número, já está dentro da CNH. Então, o que você tem está lá. Você não pode pedir nada que vai além da real necessidade. Então, esse é o exercício. O que a gente pede de dado que é realmente necessário? É isso. Que benefício a gente entrega é esse. Se o que você está pedindo vai além do necessário, ou você tem agora a confirmação por parte da pessoa de que aquilo não é interessante para ele, tua obrigação é apagar, você não tem mais direito de usar. Aí você diz o seguinte, daqui a um ano eu ligo para ele, que vai que ele não fecha ano passado, mas ele fecha esse ano. Foi o que você disse, né? Sim. Neste caso, não é, eu não sei se você pode chamar de legítimo interesse, né? Até pode, tá? Forçando a barra, porque há uma expectativa de benefício para o titular de dado e é uma coisa que você precisa para viver. Mas está errado, tipo assim, hoje eu não tinha esse hábito, hoje eu tenho. Não Não está fechou errado. comigo, eu pergunto por que não fechou, anoto na minha planilha e falo, olha, o ano que vem eu posso entrar em contato com você novamente para tentar renovar? Eu pergunto, mas não é uma coisa assim Então, olha só, documentada, né? cuidado, vamos lá, vou falar baixinho só para a gente ouvir, tá bom? É assim, o que você faz é consentimento. Se ele entender que ele está autorizando, você tem que dar condição para ele te desautorizar. Você perguntou, eu posso? É consentimento. E o consentimento é uma faca de dois legumes. Se você autoriza, você tem que permitir desautorizar. E desautorizar é um negócio que sistemicamente é complicado. Ainda mais se você guarda tudo no caderno ou no Excel. Agora, se for legítimo interesse, ele tem que ser informado e não questionado. Como é que você informa? Política de privacidade, que é o ponto que vocês vão chegar aqui na tarefa da consultoria. Lá você vai declarar que você faz isso. E você tem que deixar a política de privacidade acessível, tem que deixar ela escondida no site. Ela tem que ser acessível. Para que se a pessoa quiser saber o que ocorre com o dado dela, entra lá. E lá na sua PINA tem que estar escrito. Quando você faz uma cotação conosco, garantindo o seu melhor interesse, nós coletamos as seguintes informações. No caso do não fechamento, no prazo típico de 12 a 18 meses, entraremos em contato com você para tentar uma nova abordagem. Isso é legítimo interesse, porque tem a ver com o benefício que a pessoa pode receber, que ele pode estar descontente com a seguradora depois de um ano, e tem a ver com a sua sobrevivência. Então, você não está pedindo, você está comunicando. Legal, hein? Vou colocar isso na ficha. Bom, outra situação, quando há um contrato, é só escrever no contrato a regra. Então, se você colocou no contrato, por exemplo, vamos lá, na ESUL comigo W2Com. No nosso contrato está escrito que os seguintes dados estarão disponíveis no site da ESUL. Coloca a capivara toda lá que vai estar. Se no contrato eu assinar,
Aqueles dados que estão cobertos naquele contrato, pode. Entendeu? Mas ele pode mudar de ideia, Marcelo? Se está no contrato, ele tem que mudar de ideia segundo a regra do contrato. Se não está no contrato, aí a gente está falando de legítimo interesse de consentimento. Se for consentimento, tem que dar autorização para ele desconsentir. Se for legítimo interesse, tem que estar claro que você não está pegando nada além do necessário, senão também você está enrolado. E quando ele falar não quero, né, aí ele está quebrando o legítimo interesse, não há mais expectativa de benefício do lado dele. Então, quando o cara da telemarketing liga, ele não está quebrando nenhuma lei quando ele liga para nós a primeira vez. Agora, se você falar que não quero mais e liga a segunda, aí ele quebrou a lei. Aí ele está sujeito a uma penalidade. O que os caras fazem é que quando você vai... Você pergunta, está sendo gravada essa conversa? Tá. Então, eu vou dizer uma coisa, quero que você grave e anote. A ligação cai. Porque se ele registrar que você não quer mais, ele é obrigado a cumprir. Muito bom. Isso aí é melhor do que aquelas outras coisas que eu uso. Quando liga oferecendo TV a cabo, essas coisas. Bom, outra base legal é quando você é obrigada por lei. Aí é a lei que está mandando. Não é nem você que quer, nem desquer. É obrigação legal. Né? Ou para proteção de crédito. Ah, por que eu estou pegando teu RG? Porque meu serviço de proteção de crédito faz indexação pelo RG, porque a gente não confia em CPF. Você conseguiu uma explicação esdrúxula dessa, tá valendo. O Serasa tem um monte de dado nosso, porque ele fala que ele precisa disso por causa do algoritmo de proteção de crédito dele. Agora, uma curiosidade. Vocês sabem para que serve o RG? Identificação? Identificação. O RG, ele serve só, única e exclusivamente para crime. Para que crime? O cara, civil, ele é processado pelo CPF. Criminalmente, ele é processado pelo RG. Quando ele é preso, o RG dele é dado baixa e surge o RG criminal. Ele ganha um novo número. Então, aquele RG deixa de existir e é substituído pelo RG criminal. Não, faz todo sentido, porque é só no registro do RG que você faz a impressão papiloscópica, né? Exatamente. No CPF, não. Tá? CPF não vai nem foto nem papiloscópico, só RG, né? Só RG. No CPF, se você pegar, não tem o nome do seu pai e da sua mãe. E quando você tem uma ficha criminal, o único nome de ascendentes que serve é o de mãe. O de pai não entra. Uhum. Eu entendo bem o que você está dizendo. Eu fui sócio de uma empresa no ano de 2008. A gente não conseguiu alugar um imóvel, porque o meu nome é Marcelo da Silva. E naquele momento, eles não usavam no imobiliário o registro CPF, era só RG. E a mulher falou assim para os meus sócios: olha, esse Marcelo da Silva, que é seu sócio aí, não está permitindo o aluguel do imóvel, porque a capivara dele, ó, daqui até a esquina ali, ó. Ele está mandado de prisão, deve pensão para um monte de gente, ele está fugido da cadeia em 10 estados, porque é um dos nomes mais comuns do nosso país. É pelo RG. Você sabe que meu marido teve esse problema, é Ronaldo Silva, e agora ele mudou de nome. Eu cheguei até a assinar um contrato com o advogado para mudar meu nome, mas era o advogado da empresa que eu prestava serviço, e aí ficou incompatível. Eu prestava serviço para ele, para a empresa que ele também prestava serviço, e eu contratar ele, que eu ia mudar o meu nome para facilitar a minha vida, porque não estava dando. Mas aí começou a usar o CPF e acabou o meu problema. Aí zerou. Mas enquanto era RG, Deus do céu. O que manda é o RG. Então estou enrolado. Se os caras iam atrás do Marcelo Silva. Olha, outra situação. Tutela da saúde e proteção da vida, né? Esses dois aqui são muito orientados a departamentos de saúde pública ou departamentos de saúde do trabalho, em que você tem acesso, por exemplo, a prontuário médico na empresa para prestar socorro para as pessoas.
né? Então, são circunstâncias em que você pode, desde que você deixe claro que é por causa disso que você está fazendo. E tem, é claro, processo judicial, né? Capivara que o juiz mandou, tem que pagar a conta, né? Uma outra circunstância em que você pode manipular os dados é para estudo por órgãos de pesquisa, e não é qualquer um, né? Estudos específicos, desde que não haja identificação da pessoa, também são habilitados a usar os dados pessoais de um jeito específico. E tem uma outra base, que não é base legal, mas não é também uma brecha da lei, mas é uma condição da lei, é que reportagens jornalísticas não precisam respeitar a privacidade, na hora de citar o nome. Sai a foto assim, Luciana Guedes ganha um super aumento na ESUL. A foto lá, né? Vai na capa do Estadão. Você fala assim, não, eu não autorizei a publicar nem meu nome nem minha foto. Não vira, porque é um jornalista. Outro dia eu estava num cliente que ele promove ações recreativas, né? Com algumas pessoas. Partida de futebol de criança. Então, assim, como é que você faz? Ah, a gente tira a foto da molecada jogando bola, fazendo um monte de coisa, natação, campeonato na piscina, e divulga no nosso site todo aqui. Os pais piram, passa para todo mundo, tal, assim, e não pode não, cara. Como não pode? Não pode aqui. Eu falo assim, né? Não pode. Né? Aí, para poder, o que, que eu faço então? O cara falou assim, eu tenho um acervo gigantesco, assim, se for jornalístico, pode. Ah, eu faço um folhetinho, tal. Então tá, tem que ser jornalístico. Se for só para promover o teu negócio, não pode. Né? Então, Marcelo, você sabe que a gente tem esse mesmo problema no movimento escoteiro. Menores de 18 anos não podem ser fotografados, né? Isso é do ECA, pertence ao ECA. E como que a gente driblou isso? Porque a nossa propaganda do escotismo é as crianças, né? Na ficha de inscrição da criança, quando ela ingressa no movimento escoteiro, tem uma segunda ficha de direitos de imagem, que os pais assinam ou não, entendeu? Ou não. Se eles não assinarem, a gente sabe que a gente não pode tirar foto com aquela criança. Legítimo interesse. Sim. Entendeu? Tem que haver uma expectativa do outro lado que você resolve com esse termo. E tem que ter uma necessidade do negócio, né? Então, o termo que vocês têm, segundo a LGPD, ele serve para manifestar o benefício esperado da outra parte. E aí, para você não ter problema, né, e não correr nenhum risco, é só transformar as publicações em reportagens. Tenho certeza que não é difícil achar um jornalista para assinar essa reportagem. Jornalista, isso que eu ia falar. Tem que ter um jornalista responsável, né? Virou reportagem. Simplifica a vida um monte. Porque se no meio daquela monte de criança tiver um que não era para estar ali, porque por causa do legítimo interesse, por ser uma reportagem jornalística, ele tem outro foco. A lei não veio para capar, ela veio para disciplinar. É que a gente não estava acostumado com isso. Né? Bom, senhoras, né? Esse nosso aquece de fevereiro que virou março, né? É para a gente poder retomar o pé. Então, o que, que a gente precisa? Que vocês acessem o Evoluto, né? Deixa eu colocar aqui na tela. Olha. Que vocês acessem o Evoluto e que a gente converse a partir dele. Eu tenho aqui o meu painel da nossa turma. Em que eu consigo ver. Estão vendo minha tela? Sim. Eu consigo ver a evolução de vocês dentro das regras nossas lá. Tá vendo aqui, ó? Quem já está. Aqui eu tenho 4 empresas que estão só até 10% das tarefas, né? Eu tenho mais 4 que fez até 30% e a ESU, a Luciana, que fez mais de 30%. Então, clicando aqui, eu consigo saber no cronograma
Aqui. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Luciana. Ah, Luciana, daquelas alunas que senta na primeira fileira, pô. Que a mãe Tem leva que para a mexer nessa. escola. Ai, gente, eu tenho que mexer nesses trem, tá doido. Patrícia tá me deixando maluca, tá doido. Olha lá, ó. Eu tenho aqui ó, a escala de 5 fases de vocês e eu consigo saber o que vocês fizeram de cada fase. Vocês têm que entrar para cumprir essas tarefas. Uhum. O Marcelo, até queria aproveitar que a gente está conversando aqui, porque nossos encontros estão acontecendo de terças e quintas, né? E a gente está aqui hoje na terça, só que nessa quinta a gente tem um evento. Eu acho que a gente não precisa ter 2 eventos por semana, que a gente pode ter 2 por mês. Porque a nossa tarefa está aqui, ó. Eu preciso que vocês cumprem essas tarefas, não converse comigo. Comigo é para tirar dúvidas. Você pode tirar dúvida comigo pela ferramenta. Entendi. Entendi. Mas, o Marcelo, me ajuda aí, porque eu sou meio lerdinha, com os 2 becos de mão puxado e com o retrovisor quebrado. Eu preciso acessar esse Evoluto, porque eu acessei uma vez, eu não lembro onde que acessa de novo, eu não lembro nada. Eu vou mandar para vocês, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou pensar num jeito, tá? De mandar para vocês aqui, para todo mundo aqui do grupo, como é que faz para acessar o Evoluto. E lá dentro da ferramenta, vocês têm que se virar, porque em tese a ferramenta está prática para isso. E o que vocês não conseguirem fazer, é só me falar no zap. Ó, tô aqui no Evoluto, tô patinando. Eu entro e te ajudo na hora. É o jeito mais Tá. fácil. Não tem que marcar reunião, não tem nada. Manda nos print na tela, ó. Tô travado aqui, não sei o que fazer. Eu te explico. É rápido. E tá lá a atividade. Eu preciso que vocês cumprem essas atividades. Vocês têm até 30 de abril para cumprir essas atividades. E é no ritmo de vocês. Prazo vocês têm. Muito bem, agora a bola tá conosco. Tá bom? Eu vou Tá parar a bom. gravação agora, tá? Tá. Tá.